Psicologicamente, a fase que se segue ao parto, ou seja, todo o período do pós-parto até uns 2, 3 meses de idade do bebê, é um período que é bastante turbulento. Bom, nós temos aí 4 atores em cena: a mãe, o marido, o bebê e a avó. A avó, que é a mãe, a mãe da parturiente, e que frequentemente sente muita inveja da filha que acabou de dar à luz, e em vez de ajudar, atrapalha. Eu vi isso com uma paciente minha de uma maneira tão clara que foi até engraçado. Era a avó que dizia para a filha dela, que tinha acabado de dar à luz: filha, você não sabe nem segurar o nenê, deixa que a vovó segura. Transformando a filha dela numa perfeita imbecil. Então, eu também já ouvi de um psicólogo americano bastante conhecido dizer que a avó e a neta se entendem bem porque elas têm um inimigo em comum, a mãe. Então, as avós, as mães das parturientes, muitas vezes, sem querer, claro, acabam mais atrapalhando do que outra coisa. Obviamente, cada caso é um caso, e o que a gente espera é que a mãe da parturiente possa ajudar. Nesse período do pós-parto, a parturiente realmente precisa da ajuda da mãe, e a mãe é uma figura extremamente importante. Só que tem mãe e mãe, então precisa analisar direito para ver que tipo de mãe que a parturiente tem. Em segundo lugar, nós temos um problema do marido. Obviamente o marido está entusiasmado com o filho, e disso ninguém duvida, mas o problema é que é muito frequente que o marido tenha ciúmes da atenção que a mãe, a esposa, dá para o bebê. Obviamente, uma vez que o bebê vem para casa, a mãe se debruça sobre o bebê, que realmente precisa de muita atenção, e o marido acaba ficando um pouco de lado. Nem todo mundo consegue encarar isso de uma maneira muito natural. E tem muito marido que fica enciumado e passa mal. Então essa é outra área de atrito. Continuando, uma área de atrito forte é a do bebê, que por incrível que pareça, o bebê para ele é como se nós tivéssemos aterrissado em Marte. Ele não sabe nada, não entende nada. Na barriga ele estava no paraíso, ele não tinha fome, não tinha frio, não sentia calor. Quando ele chega na Terra, que ele nasce, ele começa a ter fome. Bom, se já para quem é adulto ter fome é motivo de uma certa angústia e ansiedade, imagina para um bebê que não entende nada de nada. Para ele, se ele não comer, ele vai morrer. E ele não sabe que vai vir comida. De maneiras que um bebê que passa fome, e ele passa fome cada vez que ele mamou, digeriu e ele volta a ter fome, cada vez que ele passa fome, é uma coisa que vai gerar uma ansiedade enorme no bebê. E o bebê começa a chorar. Quando ele chora, obviamente a mãe põe ele no peito, mas, às vezes, infelizmente, com o bebê o que acontece? O bebê mama, mas meia hora, 1 hora depois ele quer mamar de novo. Então, a mãe não consegue entender o que está acontecendo. Ela acha que o leite dela não sustenta. Então, uma das fontes de conflitos no pós-parto realmente é a relação da mãe com o próprio bebê. A mãe perdeu o bebê, ela perdeu a barriga. Claro que ela ganhou o neném, mas ela perdeu a barriga, perdeu, não é mais o foco das atenções. E a criança, muitas vezes, tem reações que a mãe não consegue controlar. Então, ela fica meio impotente e se sentindo culpada, achando que ela não é uma mãe perfeita porque o neném está chorando. Então, isso aí gera muito estresse na mãe. Aliás, a mãe, depois do parto, precisa de muita atenção. Eu tenho visto com frequência pacientes que me pareciam psicologicamente sadias, emocionalmente amadurecidas, terem no pós-parto um período muito turbulento. Muitas vezes, quando o neném mama, ele acaba machucando o mamilo. O mamilo fica com fissura. E isso dói muito. Então a mãe dá de mamar e sofre uma barbaridade. Por outro lado, a mãe, às vezes, incomodada de acordar à noite o tempo inteiro para cuidar do bebê, começa a ficar meio irritada, tensa, porque ela não consegue dormir direito. E aí mais uma fonte de culpa. Ela começa a se sentir culpada, achando que ela não é uma mãe perfeita. Então, todo esse período do pós-parto, a gente vê que ele não é nada fácil. Isso, se a gente ainda não considerar que nós temos todos os problemas físicos depois do pós-parto que estão
num outro vídeo onde eu vou comentar o que acontece depois do parto do ponto de vista físico para a mamãe.